Fala aí, galera. Good, good evening, everyone, and welcome to this English live class. So today we are going to continue with our. We are going to continue with the lesson about how to make sentences in English. Uh, First of all, I just a moment, please. Let me open my computer, my notebook here. Ok, so boa noite, gente. Seja bem-vindo nesta aula, né? A parte número 2, né? Sobre como montar frases em inglês. Para quem não participou da primeira parte dessa aula, eu recomendo para você assistir a parte 1, para você não ficar perdido com essa lição que a gente vai fazer hoje. Então, gente, a gente vai continuar, né, com essa segunda parte da lição de como montar frases em inglês. Em primeiro lugar, gente, deixa seu like no vídeo e compartilhe com as pessoas, né, que você acham que o inglês é importante para eles, as pessoas que você gostaria também de ver eles falando fluentemente inglês. E se ainda você não é inscrito nesse canal, na nossa página, eu te recomendo de se inscrever, né, para não perder todos os nossos conteúdos, porque aqui a gente dá aula todas quarta-feira para iniciante e todas quinta-feira para intermediários e toda sexta-feira para todo mundo, tá? Às 19 horas, quarta, quinta e sexta-feira, a gente tem aula. A gente tem também um grupo do Telegram, que vai estar, a descrição para entrar no grupo vai estar aqui, no link do grupo. Se você não está ainda no grupo do Telegram, eu te recomendo de fazer parte desse grupo aqui. Os PowerPoint e os conteúdos que a gente apresenta aqui, para fazer as atividades, as lições de casa, a gente coloca tudo no grupo do Telegram, tá bom? Agora vamos começar. Se assegura, gente, que você já deu like no vídeo e compartilhou com seus amigos, tá? E eu vou compartilhar primeiro, né? Eu vou deixar meu like também, certo? Gente, compartilhe esse vídeo para ajudar a nossa página a crescer mais, nosso canal a crescer mais, tá? Compartilhe o vídeo para poder ajudar mais pessoas, porque esse conteúdo que a gente vai aprender hoje é muito valioso, gente, muito valioso, tá? Vamos lá. Na primeira aula dessa série de como montar as frases em inglês, a gente falou algumas coisas, né, que eu vou lembrar aqui rapidinho, mas eu não vou falar com muitos detalhes. Eu te recomendo de assistir essa aula anterior. Vamos lá. Gente, na semana passada, né, nós falamos desses daqui, da forma infinitiva em inglês, né, do uso do to, né, para montar a forma infinitiva, né? A gente falou desses 3 grupos de verbos em português. Assiste a aula, a parte 1, para você entender o que é. Nós falamos dessa dica número 1, né, que se dentro de uma frase, se tem 2 verbos, o segundo, se dentro de uma frase tem 2 verbos e eu vou conjugar o primeiro verbo e o segundo verbo vai ficar na forma infinitiva. Nós falamos sobre isso, certo?
Eu não vou entrar nos detalhes aqui para não levar muito tempo. Assiste a parte 1. Hoje a gente vai continuar com a dica 2, tá bom? Que é a parte 2 dessa lição. Essa dica 2 é quando um verbo quer dizer de uma ação. Neste caso, esta ação se expressa no gerúndio, certo? O que é o gerúndio em inglês? O gerúndio é o verbo na forma infinitiva sem o tu, certo? Isso é importante. É o verbo na forma infinitiva sem o tu, mais o ing, certo? Eu vou repetir. Quando um verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio. Essa é a segunda dica de como montar as frases em inglês. Aí aqui tem essa informação que eu coloquei, né? Ainda que em português seja usado o infinitivo, certo? Se a gente for traduzir, é isso que a gente vai ver, ok? Gente, deixa seu like nesse vídeo. Eu quero que esse vídeo a gente tem que bater 10 mil likes nesse vídeo. Isso vai me incentivar a gravar mais conteúdos de qualidade, tá? E se eu vou repetir, se ainda você não é inscrito na página, no canal do YouTube, se inscreve para não perder nada. E vamos fazer bombar essa aula. Muito obrigado para as pessoas que curtiram o vídeo. Gente, eu vou repetir essa dica 2, tá? Quando um verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio, certo? Então, o gerúndio a gente vai... Eu suponho, né, que vocês que já são intermediários em inglês, vocês sabem o que é o gerúndio, né? A gente vai estudar o present continuous. A gente vai falar um pouco com mais detalhe sobre o gerúndio, né, quando a gente vai estudar o present continuous. Tá? Mas não se preocupa, vou tentar um pouco dar uma explicação para vocês. O gerúndio, na verdade, né, é aqueles negócios que você fala em português, tipo assim, vou escrever aqui. Quando você fala andando, 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 esse NDO é o gerúndio. É esse que se chama gerúndio, tá? Eu quero explicar direitinho para vocês não ficam confusos com essa lição que a gente tá fazendo, tá? Eu vou ser muito cuidadoso para vocês não se atrapalhar. E se você não entende direitinho, assiste novamente para você entender, porque depois vai ter as atividades, né, os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula, que é a parte 3, para se assegurar que você entendeu como montar as frases em inglês. Tá. Se você fala assim, falando, eu estou falando, né? Falando. Falando. Esse é o gerúndio, por causa desses aqui, né? Esse NDO. Então, em inglês seria tipo assim, speaking, ok? Falando, speaking. Seria speaking, né? O gerúndio speaking é formado do verbo to speak.
Esse ing faz que o verbo speak, fica no gerúndio. É esse que se chama gerúndio, tá? Andando seria em inglês working, right? A moment, please. Em inglês, andando seria working. Esse que é gerúndio, tá? Por causa desse ing. Esse ing que cria o gerúndio, né? Gente, eu vou então explicar a dica 2. Quando um verbo quer dizer de uma ação, quando o verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio. Em parênteses, infinitivo mais ing. É esse que vai ser a estrutura daquele gerúndio. Porque é importante para vocês não ficar confuso, né? Porque aqui vocês vão ver infinitivo. Aí você fala, como aqui é infinitivo, então vou ter que colocar o tu antes. Não coloca o tu antes, tá? Porque isso não existe em inglês, de colocar o tu antes do verbo que está no gerúndio. Porque em inglês a gente fala assim, muito importante você saber. Quando a gente fala de infinitiva sem o tu, porque existe um infinitivo sem o tu em inglês. A gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente vai estudar os verbos modais, tá? Então, esse caso aqui, a gente fala de infinitivo sem o tu, right? Porque nunca vocês vão ver um verbo em inglês no gerúndio com o tu antes dele. Nunca vocês vão ver isso, certo? Isso é importante você entender. Tá, eu vou ler de novo. É importante repetir. Quando um verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio. Ainda que em português seja usado o infinitivo. Ok? Muito importante. Vocês vão entender por quê. Pode ficar despreocupado, tá? Por exemplo, eu coloquei um exemplo. Your mother loves swimming. Your mother loves swimming. Aqui você tem o primeiro verbo, right? You have the first verb, the verb to love. A gente tem o primeiro verbo, né? Ele está conjugado, conforme a gente falou na parte 1, na primeira aula. O primeiro verbo aqui, ele está conjugado, right? Porque é terceira pessoa, né? Your mother, she loves. She loves. É por isso que aqui tem S, porque é terceira pessoa. Aí ele está conjugado, o primeiro verbo. Your mother loves swimming. Agora aqui, o segundo verbo aqui, ele está no gerúndio. O verbo nadar, que é o verbo to swim. O verbo to swim é o verbo nadar. Mas aqui vocês vejam que ele está no gerúndio. Ele está no gerúndio por quê? Porque ele está aqui para indicar uma ação. A ação de nadar. A sua mãe, a sua irmão, desculpa, eu estava falando de mãe, mas é irmão, brother, sorry, desculpa. Então, aqui ele está indicando a ação de nadar. Muito obrigado pelos likes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? O segundo verbo aqui, ele não tá igual na dica 1, da aula 1 que a gente fez, né, no vídeo precedente. É por isso que eu falo. Se você não participou da aula anterior, vai lá, assiste a parte 1, para você não ficar confuso. Tá? Aí, your mother loves swimming.
Sorry, desculpa. Eu não sei porque eu tô falando sempre your mother, mas aqui tem escrito brother. Your mother, oh my God, your brother, your brother loves swimming. Your brother loves swimming. Então, seu irmão adora nadar. Ok? Tá. Aqui, o segundo verbo aqui, ele tá indicando a ação de nadar, certo? Ele tá indicando a ação de nadar. Seu irmão adora nadar. Mas como vocês podem ver aqui na tradução, né? A tradução em português, você tem o verbo adorar, né? Que está conjugado, certo? Ele está conjugado. O verbo adorar está conjugado, certo? E a gente tem o segundo verbo da frase em português, né? Que está na forma infinitiva. Ele está na forma infinitiva. Seu irmão adora nadar. Então, como vocês podem reparar, com esse primeiro exemplo, já você vai conseguir já entender essa dica 2. Quando um verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio. Então, o segundo verbo da frase aqui, na verdade, né, ele está aqui para expressar uma ação, que é a ação de nadar. Mas na tradução em português, aquele verbo vai continuar na forma infinitiva, né, por causa daquela estrutura que nós falamos na aula 1. Tipo assim, o primeiro verbo está conjugado e em português, né, o segundo está na forma infinitiva. Mas agora esse daqui, do gerúndio, é algo que é próprio ao idioma inglês. É algo próprio ao idioma inglês. Gente, não se preocupe, tá? Porque vocês não vão ficar confusos. A gente vai fazer os exercícios. Vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. E tudo vai se encaixar certinho. Aí, como vocês já vão dominar a estrutura de como as frases são organizadas em inglês, com as aulas que a gente vai fazer mais pra frente, vocês vão ver que a gente vai só usar as preposições, os artigos, para juntar cada grupo de expressão para fazer uma conversa longa, entendeu? O mais importante é de entender essas bases que eu estou explicando agora. Aí vocês não vão ter mais nenhuma dificuldade com as expressões, como se comunicar em inglês, porque a gente vai enriquecer o vocabulário, a gente vai aprender como encaixar os artigos, as preposições, a gente vai aprender tudo isso. Tá. Agora, eu vou pegar o segundo exemplo aqui da frase. Aqui embaixo eu coloquei outro exemplo, né? Tentando aplicar a dica 1, a primeira regra que a gente estudou na aula anterior de como montar as frases em inglês. Eu coloquei your brother loves to swim. Your brother loves to swim. Tipo assim, querendo falar também que seu irmão adora nadar. Mas se vocês vejam bem, quando você fala your brother loves to swim, dessa forma assim, você volta a falar tipo assim, o seu irmão adora. Esse to swim, né, é o verbo nadar na forma infinitiva. Em português será como? Você está voltando a dizer tipo assim, o seu irmão adora de nadar. O seu irmão adora de nadar. Mas não se preocupe, eu coloquei mais outros exemplos lá um pouco mais para frente que vai explicar melhor o que eu quero dizer, tá? Tipo assim, nesse caso aqui, o mais importante é de entender que o segundo verbo agora aqui, ele está no gerúndio porque ele indica uma ação, ok? Uma ação.
Mas na tradução em português, ele vai ficar na forma infinitiva, certinho. Agora, o exemplo número 2, uma frase que eu coloquei, they hate cooking. They hate cooking. Eles odeiam cozinhar. Eles odeiam cozinhar. They hate cooking. Aí, esse cooking, ele vem do verbo to cook. Mas, então, como ele está aqui para indicar uma ação, né? Que é a ação de cozinhar. Eles não gostam de cozinhar. É uma ação. É por isso que eu coloco esse verbo aqui no gerúndio. Right? They hate cooking. Eles odeiam cozinhar. They hate cooking. Eles odeiam cozinhar. Right? Tá certo, tá? Perfeito. Ok? Agora deixa eu localizar um exemplo aqui que eu tinha. Oh my gosh. Oh, talvez eu tirei. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui. A moment, please. Eu vou colocar aqui. Só para vocês entenderem melhor. Se você falar I like eating. Você fala I like eating, certo? E se você falar você tem nessa frase a gente tem o primeiro verbo, né? O primeiro verbo que está aqui, que é o verbo gostar, né? I like. Agora você tem esse outro aqui, o segundo aqui, que está no gerúndio. Ele está no gerúndio. Ok, ele está no gerúndio porque ele está falando do ação de comer. Ação de comer. Eu gosto de comer. I like eating. I like eating. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Entendeu? Eu gosto de comer. Aqui, ação de comer. Eu gosto de comer. I like eating. Agora, se você falar, tipo assim, né? Por causa da dica 1. Se você quer falar I like to eat. Você tem o verbo gostar, right? E você tem esse segundo verbo aqui, né? Que é o verbo to eat. Tipo assim, seria assim, né? Eu gosto de comer. Aí você vê, nesse caso aqui, você tá voltando de novo, tipo, no verbo comer. Aí não é adequado, na verdade, não é adequado usar essa forma aqui, nesse contexto, porque você quer falar da ação de comer. Eu gosto de comer mesmo. Eu gosto de comer. É por isso que o mais adequado é I like eating, né? I like eating. A ação de comer. Então, você pode descartar esse daqui do I like to eat. Right? Porque I like to eat é um pouco... Eu não sei como explicar isso, gente. Você volta, tipo assim, eu gosto de comer. Você volta de novo no verbo comer, mas você quer falar da ação de comer. E você gosta de comer. I like eating. Então, isso era muito importante você saber, porque você pode falar, nossa, a Juninha tinha falado pra gente assim, que se dentro de uma frase tem dois verbos, eu vou conjugar o primeiro verbo, o segundo verbo vai ter que ficar na forma infinitiva. Então, por que esse daqui, ele tá com o primeiro verbo e depois o segundo verbo tá no gerúndio? É por isso que eu falei, se você começa a estudar essas aulas de como montar as frases em inglês, você tem que participar das 3 aulas, porque são 3
aulas, para você não ficar confuso. Tá. Agora, vamos seguir. Essa dica aqui que eu coloquei, tipo, ela vai fazer parte da dica 2, tá? Ela vai fazer da dica 2, só para encerrar essa aula. Essa dica 2 eu vou chamar tipo assim, dica 2.2, certo? Dica 2.2. Dica 2.2. Em inglês, peraí. Eu vou colocar aqui dica 2.1. Dica 2.1. Agora dica 2.2. Noun infinitive. Noun infinitive. Noun infinitive. Em inglês, o nouns infinitive, vou tirar essa aqui. O noun infinitive, o verbo substantivo. Ou seja, um verbo que em uma frase tem função de substantivo. Eu não coloquei direitinho aqui no meu pau, porque na verdade eu não. Peraí. Ou seja, um verbo que em uma frase tem função, né? Tem função de substantivo, expresso pelo próprio verbo na forma na forma ing. Por exemplo, aqui eu colocar alguns exemplos. Tá, eu queria falar assim, gente. A gente já está finalizando essa aula, tá bom? Aqui eu vou falar do verbo, como falar? Noun infinitivo. Tipo assim, de um verbo a gente consegue criar um substantivo em inglês. Só para vocês ter essa informação que é também importante, tá? Essa é uma informação que é importante também. É por isso que eu acrescentei esse daqui, para vocês entenderem. Aí eu vou ler de novo. Em inglês, o noun infinitivo, que é o verbo substantivo, certo? Verbo substantivo, ou seja, um verbo que em uma frase tem função de substantivo. É expresso pelo próprio verbo na forma ing. Por exemplo, quando você falar reading French books is useful to learn French. Reading French books is useful to learn French. Aí em português seria ler livros franceses é útil para aprender francês. Como vocês podem ver aqui, o verbo to read, ele está na forma ele se tornou um substantivo, né? Por causa do ing. Em português não muda, fica ler, certo? Fica ler livros francês é útil para aprender francês. Então, aqui vocês vê, ele está no início, né? Ele está no início da palavra. Ele está aqui como um substantivo, certo? Tipo, ler livros franceses é útil para aprender francês. Reading French books is useful to learn French. Agora, aí aqui tem uma explicação de ler aqui. Esse ler que está aqui, ele faz referência a fazer a leitura. Fazer a leitura, que é um verbo, é por isso que a gente usa reading como verbo substantivo. Fazer a leitura. Ok? Gente, quando a gente vai avançar mais para frente, quando a gente vai estudar o present continuous, só para vocês não ficar confuso, aí vocês poderiam voltar nessas aulas que a gente está fazendo hoje para você não ter dificuldade, entendeu? Porque estou explicando tudo o que você precisa saber para você não ficar confuso com as aulas futuras. Você tem outro exemplo aqui. Smoking is a bad habit. Smoking is a bad habit. Ok? Fumar é um hábito ruim. Fumar é um hábito ruim. Smoking vem do verbo to smoke. O verbo fumar. Ele vem do verbo to smoke.
Aí, aqui, ele está no gerúndio, né? O verbo to smoke, ele está no gerúndio, porque ele é um verbo substantivo nessa frase aqui. A gente está usando ele como um verbo substantivo. Aí vocês podem pegar... Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Se você quer falar assim em inglês, dançar, dançar, dançar faz bem para a saúde. Dançar faz bem para a saúde. Aí você vai pegar o verbo dançar, que é o verbo to dance, do verbo to dance. Aí você vai colocar ele no gerúndio. Dancing is good for health. Aí você vai falar, dancing is good for health. Aí eu vou escrever aqui. Right? Deixa eu vou escrever aqui. É por isso que eu coloquei essa parte, essa lição. Gente, se você tiver uma dúvida, assiste o vídeo de novo. Se você quer falar dancing is good for health. Isso significa dançar é bom para a saúde, certo? Você vai ver que em português, né, dançar fica na forma infinitiva, né? Na forma infinitiva, com AR, conforme a gente falou na parte 1 dessa aula. Dançar faz bem para a saúde. Dancing. Gente, se vocês não estão enxergando quando a gente faz aula, vocês não estão enxergando direitinho, vocês podem colocar em comentário, porque às vezes eu esqueço de colocar o zoom para vocês. Eu peço desculpa. Eu sempre esqueço de colocar o zoom. Eu vou ter que colocar isso na minha cabeça de colocar o zoom. Ok, eu acho que agora ficou muito melhor. Ok, if you say dancing, ok? Você vê aqui, eu pego o verbo dançar, né, aqui no início da palavra, né, para falar dançar faz bem para a saúde. Dancing is good for health. Ok, dancing is good for health. Ok, gente. Agora, o último exemplo aqui para fechar, né? Shopping is fun. Shopping is fun. Fazer compras é divertido. Fazer compras é divertido. Você tem o verbo to shop. O verbo to shop, que é o verbo comprar, né? O verbo comprar em inglês é o verbo to shop. Shopping is fun. Fazer compras é divertido. Resumindo da aula de hoje, para finalizar. A dica de hoje era o quê? Quando um verbo quer dizer de uma ação, neste caso, esta ação se expressa no gerúndio, certo? Esse era a dica da parte 2 dessa lição. Na próxima semana a gente vai fazer a última parte da lição e a gente vai fazer alguns exercícios. Se você gostou dessa aula, deixa seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilhe essa aula. Entra no grupo do Telegram que você não vai se arrepender. Muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer para mim de adicionar, compartilhar meus conhecimentos com vocês. E juntos somos fortes. Thank you guys and have a nice week. Não se esqueça de estudar durante a semana, né? Amanhã vai ter aula. Vai ser sobre brincadeira, né? É sexta-feira. E assiste filme em inglês. Muito importante. Assiste filmes. Pega um filme que você já assistiu em português. Eu sempre repito. Assiste o mesmo filme que você já assistiu em português e inglês. Aprende com conteúdo de crianças também, como os nossos alunos, a Fernanda tinha comentado, né, que conteúdos de crianças ajuda bastante para aprender inglês. Pega músicas das crianças, filmes de desenhos animados, assiste tudo em inglês.
Não fica sem assistir algo em inglês durante a semana. Muito obrigado por ter assistido essa aula e a gente se vê na próxima aula. Goodbye and have a good night. Goodbye.